say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Bravo India Tango. Fala galera do Trem de Pouso, seu portal aeronáutico. Eu sou o Adriano Alves, vou ser o instrutor de vocês de CTA, Conhecimentos Técnicos de Aeronaves. Beleza? Vamos iniciar agora a nossa primeira aula, lembrando que todas as matérias são importantes, então vai estudando um pouquinho de cada matéria. Por quê? Porque tu vai precisar de conhecimento de meteorologia, de teoria de voo, tá? Então, cada matéria é uma engrenagem para fazer o nosso motor girar, beleza? Então, assim, ó, vamos iniciar com o nosso primeiro capítulo, que se chama Aeronaves, tá? Então, o que é uma aeronave? Vamos iniciar a conceituação do que é uma aeronave, tá? A aeronave é todo aparelho que é capaz de se sustentar e navegar pelo ar. Então, este é o conceito de aeronave, tá? Beleza? A gente já tem esse conceito em mente, tá? O que é aeronave, então? Partindo desse princípio, o avião é uma aeronave. O planador, uma aeronave. O balão, aeronave. Dirigível, aeronave. Helicóptero, alto giro. Porque todos esses aparelhos são capazes de se sustentar e navegar pelo ar. Tranquilo? Agora nós vamos dividir as nossas aeronaves em dois grupos, tá? Então, as nossas aeronaves elas se dividem em dois grupos, os aeróstatos e os aeródinos, tá? Então, nós vamos iniciar agora falando dos aeróstatos. Quem são eles, como eles funcionam e qual é a lei que vai interagir com eles para fazer a sustentação deles, beleza? Então, assim, ó, os aeróstatos são as aeronaves vulgarmente conhecidas mais leves que o ar, tá? Com qual princípio da física que ela vai regir sobre essa aeronave? Tá? Princípio de Arquimedes, tá? Vocês viram isso aí no segundo grau de vocês? Vamos relembrar, o Arquimedes era um cientista do século III a.C., que chegou um momento da vida dele que um rei deu uma coroa para ele fazer a verificação se realmente era de ouro ou não, e ele não poderia fazer um ensaio destrutivo para ver se era de ouro ou não. Então ele foi para a banheira da casa dele. Põe a imagem do Arquimedes aí na banheira, só para a gente relembrar isso aí, tá? Ele foi para a banheira da casa dele pensar como ele faria esse teste. E, ao deitar na banheira dele, ele teve a sensação de se sentir mais leve, tá? A partir daí, ele deu o seu princípio, chamado princípio de Arquimedes. Por quê? Tá? O que diz o princípio de Arquimedes? Vamos lá. O princípio de Arquimedes diz que todo corpo mergulhado num fluido vai receber um empuxo para cima igual ao fluido deslocado. Ou seja, ele deitou na banheira dele, a água deslocou um fluido, ele recebeu um empuxo para cima igual a esse fluido que ele deslocou. Tá? Então, é isso que vai interagir com a nossa aeronave, é assim que vai ser a sustentação dessa nossa aeronave, deste grupo, tá? Os aeróstatos, conhecido também como lei do empuxo, por isso que são vulgarmente conhecidos como aeronaves mais leves que o ar. Beleza, Adriano, tu falou, mas ainda não compreendi. Vamos tentar agora, com esta imagem, ver como funciona, tá? O nosso corpo que vai estar mergulhado no fluido, ele vai interagir com duas forças, tá? O seu próprio peso, que vai colocá-lo para baixo, e mais o princípio de Arquimedes, que vai gerar um empuxo para cima ou deslocando para cima, tá? Beleza, o que vai acontecer com esse objeto que for mergulhado? A gente vai conseguir observar olhando nesta imagem, tá? Se o empuxo que ele receber for maior que o seu peso, ele vai flutuar. Se o empuxo que ele receber for igual ao seu peso, ele vai ficar onde foi abandonado, ou seja, ele vai ficar submerso na água, tá? E se o seu empuxo for menor que o seu peso, esse objeto vai afundar, tá? Partindo do princípio que isso é um princípio da hidrodinâmica, então tudo que acontece na hidrodinâmica acontece muito semelhante na nossa atmosfera, porque a nossa atmosfera é um fluido, lembrando que o fluido não tem um formato específico, tá? Então a nossa atmosfera é um fluido gasoso. Partindo desse princípio surgiu então a aerodinâmica, tá? Então a gente vai botar esse conceito agora dentro da aerodinâmica, beleza? Como a gente vai fazer isso? Vamos tentar entender alguns pontos que afetam a nossa atmosfera, tá? Um deles é a temperatura, o outro é a pressão
e a outra umidade, tá? A gente consegue mexer na temperatura, pressão, umidade da atmosfera? Não. A gente vai conseguir mexer na temperatura no interior do nosso balão, tá? Como a gente vai fazer isso? Vamos tentar compreender isso aí e aplicar isso aí para entender essa parte da matéria, beleza? Eu tenho uma atmosfera fechada, tá? E ela vai ter 5 moléculas de ar. Lembrando que tudo na nossa atmosfera, partindo de um dos princípios da física, que tudo que se aquece se dilata, ou seja, se expande, e tudo que esfria se contrai, tá? Eu estou com a minha atmosfera fechada, com 5 moléculas, tá? Ela tem este tamanho. Eu vou aquecer ela vai aumentar o tamanho. Ou seja, eu diminuí a densidade, lembrando que densidade é massa sobre volume. Ela é inversamente proporcional ao volume. Eu mexi no volume, eu acabei fazendo eu aumentei o volume, a densidade diminuiu, tá? Como eu vou aplicar isso no balão? Tá? O meu balão, ele vai estar parado na atmosfera, ou seja, ele ainda não foi inflado, tá? E ele vai ter as moléculas de ar lá que vão estar todas próximas uma da outra. A partir do princípio que eu inflar esse balão com o gás quente lá, eu aquecendo o ar, ele vai se dilatar, tá? Ou seja, a densidade dele vai diminuir. Lembrando que o ar quente é menos denso, ele vai subir, tá? Então, eu fiz com que a minha densidade diminuísse, tá? No balão, em relação à atmosfera, vai ficar como nessa imagem, tá? A gente pode notar que dentro do balão está bem menos denso e fora mais denso, fazendo com que o ar menos denso suba. Beleza? Então tá, pessoal, a partir deste momento a gente consegue compreender como os aerostatos funcionam, tá? Eles são regidos pelo princípio de Arquimedes, tá? Eles vão estar sujeitos pelas duas forças, pelo seu próprio peso e pelo empuxo que vai ser gerado pelo princípio de Arquimedes, tá? O exemplo de aerostatos que nós temos, tá? Nós temos o balão, tá? E o dirigível, tá? Lembrando, tá? Nessa foto vai ficar mais claro que o piloto vai controlar o empuxo através do aquecimento do ar lá que ele vai aquecer o seu balão, tá? E nos nossos dirigíveis nós vamos ter o leme de direção, tá? O leme de direção ele é usado para controlar a proa do nosso dirigível, tá? Então o dirigível tem como ser controlado a proa através do leme de direção. O balão não, o balão ele vai ser controlado somente o empuxo, tá? Então este é a primeira classificação das nossas aeronaves, tá? Os aeróstatos, beleza? Como eu falei anteriormente, as aeronaves são classificadas em 2 grupos, tá? Os aeróstatos e os aeródinos. A partir de agora nós vamos começar a falar dos aeródinos, tá? Os aeródinos, como eles funcionam, qual é a lei da física que vai regir sobre eles, tá? Sobre eles vai regir a terceira lei de Newton, tá? A nossa lei da ação e reação, tá? Qual é o conceito da terceira lei de Newton, tá? A toda ação corresponde a uma reação, tá? De igual intensidade, só que no sentido contrário, tá? Só para ilustrar um pouquinho isso aí, tá? A gente tem essa imagem onde esse rapaz tomou uma bolada, tá? Ele sentiu o impacto da bolada, mas a bola também recebeu a mesma força do impacto, só que no sentido contrário. Tá? Por isso que a bola vai voar longe. Ação e reação. Terceira lei de Newton. Aonde isso acontece nos nossos aeródinos? Vai acontecer no aerofólio. Lembrem que na aula de teoria de vocês viram o princípio de Bernoulli, que explica como funciona lá a nossa sustentação a partir da diferença de pressões do intradorso para o extradorso. Tá? Aqui, a terceira lei de Newton nos fala que no nosso aerofólio o ar é desviado para baixo. Tá? E está sendo desviado para baixo, criando uma sustentação, ou seja, uma ação no sentido contrário, para cima. Tranquilo? É assim que funcionam os nossos aeródinos. Beleza? Quais são os exemplos de aeródinos que tem e como funciona, tá? A gente vai dividir em 2 grupos, os aeródinos de asa fixa e os aeródinos de asa rotativa, tá? Os aeródinos de asa fixa é o avião, que acontece a sustentação ali na sua asa, que está fixa, o motor tem que dar uma tração, o avião começar a se mover para começar a gerar todas as diferenças de pressão no nosso aerofólio, tá? E o outro é o planador, também da mesma forma vai acontecer a sustentação no nosso aerofólio, tá? Esses são os de asa fixa. Os de asas rotativas, tá? Serão os helicópteros e os autogiros, tá? Por que são de asas rotativas? A hélice lá em cima do rotor é a asa rotativa dele.
vai girar e vai começar a movimentar a massa de ar no seu aerofólio, tá? Girando então a sustentação. Lembrando que nos helicópteros o deslocamento se dá pela uma angulação, tá? O piloto vai mover as suas pás do rotor, fazendo o helicóptero ir para frente e para trás ou subindo e descendo, tá? Já no alto giro, o rotor principal ele é responsável somente pela sustentação, tá? O que vai dar a tração para frente vai ser o motor que tem nas costas do piloto, tá? Lembrando que o alto giro também tem um leme de direção para guiar a proa, tá? Entendido tudo sobre aeronaves? Mais uma coisinha rápida agora, tá? Os componentes do avião, tá? São divididos em 3 grupos, tá? Dividido no grupo da estrutura, grupo motopropulsor ou GMP, tá? E os sistemas. O que é o grupo da estrutura, tá? Vamos ver nessa imagem aqui, para ficar mais claro. A estrutura do avião é a fuselagem, que vai carregar os pilotos, a carga, tá? As asas e a empenagem. Lembrando que na empenagem a gente vai ter os nossos estabilizadores, o nosso profundor, e nas asas nós vamos ter os nossos ailerons, tá? Então é o conjunto completo da empenagem, tá? Estabilizador vertical, horizontal, profundor, leme de direção, as asas com os ailerons e a fuselagem, tá? Esta é a estrutura do avião, também conhecido como célula, tá? O próximo grupo que a gente tem, tá? GMP, Grupo Motopropulsor, que é este grupo aqui. Lembrando que o grupo GMP ele só existe com os 2 itens, tá? Com o motor e com a hélice. Este é o grupo motopropulsor, tá? Porque o avião só tem a sua tração devido ao motor que vai gerar o torque da hélice e a hélice vai girar, tá? Então a gente precisa dos 2 componentes, tá? E o outro grupo que a gente tem é os sistemas, tá? Nesta figura aqui está ilustrado somente o sistema de combustível, tá? Onde a gente consegue enxergar ali o filtro, nós temos as tubulações, filtro principal, válvula de corte e os tanques, tá? Mas lembrando que isso aí é meramente ilustrativo. Lógico que o avião não está completo, o avião precisa de mais sistemas, tem sistema hidráulico, sistema elétrico, enfim, tá? Somente para ilustrar, beleza? Espero que tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Para tirar as dúvidas, beleza? Essa foi a nossa primeira aula. Grande abraço, até a próxima. Say again, please. After 5 minutes, fly heading the taxi. Bravo.